Que as empresas do ramo de energia elas são boas pagadoras de dividendo, isso não é novidade para ninguém. Mas você já parou para pensar o motivo disso acontecer? Se você quer entender um pouquinho melhor sobre o setor de energia, no vídeo de hoje eu vou te dar os 5 motivos para as empresas do setor de energia serem boas pagadoras de dividendo. O primeiro motivo é a demanda crescente e previsível. Uma coisa que todo mundo vai concordar é que hoje a população ela não vive sem energia elétrica. A energia elétrica está por todos os lados, seja para acender uma lâmpada, seja para carregar o celular, seja para mexer no computador, ela está por todos os lados. Dessa forma, o consumo de energia elétrica ele é constante. E sendo até um pouco mais agressivo, a gente pode dizer que ele vai na contramão de crises mundiais. Interessante também trazer uma visão global e principalmente a correlação com o uso de energia elétrica e a inteligência artificial. Em uma matéria sobre Bill Gates, ele comenta que uma das poucas profissões que vão sobreviver à inteligência artificial são profissões relacionadas ao mercado de energia, relacionadas à parte de biociência e, claramente, os desenvolvedores da própria inteligência artificial. Isso reflete, consequentemente, no aumento da mão de obra qualificada nessas áreas e também no aumento do uso de energia elétrica. Vamos trazer aqui uma questão mais prática. A gente tem, por exemplo, a ISA-CTEP. A ISA-CTEP ela é uma transmissora de energia e toda a energia que chega até a sua casa, ela necessariamente ela precisa passar por essas linhas de transmissão. Para fazer isso, as transmissoras elas cobram uma taxa para poder passar a energia pelas suas linhas de transmissão. E com isso elas garantem um fluxo de caixa constante e consistente. Uma relação direta que a gente pode fazer com as transmissoras é que elas são como se fossem as gestoras de rodovias, sendo que sempre que a energia passa ali, ela é obrigada a pagar um pedágio. Indo para o motivo 2, a gente tem o modelo regulatório que ele é favorável. Um dos grandes destaques que a gente tem no mercado de energia brasileiro é grande parte dele trabalhar hoje no mercado regulado, e isso concede para as empresas uma previsibilidade muito grande na geração de caixa e, consequentemente, nos lucros da empresa. Além disso, as empresas que operam aqui no Brasil, na parte de geração, transmissão e distribuição de energia, elas precisam de uma concessão para poder utilizar a área. Normalmente essas concessões, que diga-se de passagem, elas são bem burocráticas, mas todo esse processo, ao passar dos anos, eles já são bem definidos. Eles têm uma duração de cerca de 30 a 35 anos, a depender do tipo de projeto. Então, fechar um negócio que você vai conseguir operar ele por mais de 30 anos, é só você fazer uma boa gestão, que consequentemente você consegue desfrutar com bons dividendos no futuro. Com uma operação tão previsível, fica muito mais fácil de você conseguir organizar e distribuir bem os dividendos. O motivo 3 é a baixa necessidade de reinvestimento. Muitas empresas de energia elas já possuem a sua infraestrutura montada, principalmente as distribuidoras e as transmissoras que já estão mais maduras no mercado. Como exemplo, eu trago aqui a CPFL, que ela tem mais de 110 anos de mercado, a ENGIE, que tem cerca de 27 anos de mercado, e outras também que são mais recentes, como a Lupar, que tem 18 anos, e a Taesa, que tem 16 anos de mercado. Ao contrário de empresas de tecnologia, que normalmente elas reinvestem todo o lucro da empresa, as empresas de energia elas conseguem distribuir os lucros para os acionistas pelo fato da sua infraestrutura ela já estar montada, e o resultado disso tudo sobra caixa para poder distribuir para nós, os acionistas. Indo para o quarto motivo, a gente tem a alta geração de caixa. Nada melhor do que falar sobre a alta geração de caixa sem dar um exemplo que deixe isso muito claro. Se você é um empreendedor nato e gosta de estar comprando e vendendo coisas, você coloca uma margem de lucro de cerca de 20%. Então você compra um produto a R$100, você vai vender ele a 120 para poder ter uma margem de lucro interessante. É claro que aqui eu não estou considerando a questão de impostos e etc. Agora, já partindo para o mundo da Bolsa de Valores, a gente pode pegar um dos indicadores que eles chamam de margem operacional. A margem operacional nada mais é do que o lucro líquido dividido pela receita líquida que a empresa gera. Se a gente pegar aqui um exemplo para poder falar sobre o setor energético, aqui eu vou pegar novamente a questão da Taesa, e a gente analisa a margem operacional. O valor hoje está em 42,4%. Isso significa que para cada R$100 que a empresa gera de receita líquida, ela consegue colocar no bolso como lucro R$42,4. Isso é um número fantástico, principalmente quando a gente analisa os valores médios de mercado, que giram em torno de 15%, segundo o estudo do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial. Um outro ponto interessante que esse mesmo estudo traz é que durante os anos de 2022 e 2023, o único setor que teve um crescimento foi o setor de energia. Os valores médios que apresentaram em 2023 foi de 21,1%, sendo mais de 6% acima do valor médio de mercado. E o quinto motivo são os incentivos e compromissos com os acionistas. Se a gente olhar para o artigo 6.404, ele que rege basicamente tudo sobre as empresas que estão listadas em bolsa. E se a gente dá um enfoque no artigo 17,
é nele que fala sobre os dividendos. Por lei, são 25% do lucro da empresa que eles são obrigatórios a repassar para os seus acionistas. A gente sabe que muitas empresas acabam fazendo um jogo e pegam parte do lucro e reinvestem na própria empresa, e isso, não declarando como lucro, eles não são obrigados a repassar os valores para os acionistas. Entretanto, essa prática ela não é tão comum dentro do setor de energia, sendo que na maioria das vezes as empresas elas pagam a mais do que os valores obrigados por lei. Eu vou bater na tecla de novo da Taesa, em que consistentemente ela vem pagando mais de 50% do lucro em dividendos para os seus acionistas. Além disso, em um fato relevante comunicado em 2024, a ideia é que no ano de 2025 a gente tem uma distribuição de cerca de 75% de todo o lucro líquido da empresa. Ainda nesse mesmo fato relevante, a empresa transparece que quer aumentar ainda mais essa distribuição, chegando a valores de 90% e até 100% do lucro distribuído para os seus acionistas. Então, fazendo um resumo sobre os 5 principais motivos, a gente tem a demanda crescente, modelo regulatório favorável, baixa necessidade de reinvestimento, geração de caixa livre e cultura de distribuição de dividendos. E é por isso que as empresas do setor de energia hoje lideram os rankings de distribuição de dividendos. Se você gostou de aprender um pouquinho mais sobre o mercado de energia, deixa o like aqui no vídeo, se não é inscrito, se inscreve no canal e vamos todos juntos rumo à independência financeira. Então é isso e valeu, tchau, tchau.